O que a literatura faz é possibilidade de você abre mundos, né, com a literatura. Os jovens, as crianças, elas acabam tendo, né, espelhos, né, onde elas podem refletir as próprias experiências à luz de outras experiências, onde elas podem ver, né, como que a sua vida, né, as suas questões, elas puderam ser resolvidas, por que caminhos, quais foram, digamos assim, as possibilidades que outros personagens apresentaram na solução de questões que, se você pensar, independentemente do país, independentemente da etnia, do que for, as grandes questões, né, humanas ao longo, né, da nossa vida, elas são semelhantes. Ou seja, a gente tem, né, as grandes questões humanas que se repõem de formas diferentes. A solução que é dada, a interpretação que é dada, sem dúvida, é diferente dependendo da tua filosofia, da tua cosmogonia. Isso pode ser diferente, mas as questões são sempre as mesmas. Hoje você tem, na verdade, eu acho que não é uma preocupação das editoras, eu acho que é uma pressão da sociedade, uma pressão dos grupos que estiveram durante muito tempo cerceados, né, colocados naquilo que a gente chama da invisibilidade, que conquistaram espaço ao longo desses anos, né? Estou falando aí desde negros, indígenas, as minorias, etc. São questões que se colocam, ou seja, nos dão tapas na cara o tempo inteiro. Então, o bom editor, né, é aquele que vai ficar esperto e falar, bom, ou eu pego o trem vai embora e eu vou ficar aqui sozinho vendo navios. Então, eu acho que, na verdade, é o seguinte, é uma conquista dos movimentos, essa questão de fazer as coisas, ou seja, de colocar uma diversidade muito maior na roda. Eu acho que isso não foi o movimento dos editores, né? Você teve aí uma conquista de um espaço, de uma visibilidade ao longo desses últimos anos absolutamente fundamental para essa mudança de quadro. E aí você tem hoje exemplos que são incríveis, né? Eu não sei se vocês viram o último edital aberto pelo Itaú Social, no programa Ler para uma Criança, eles estão escolhendo e selecionando apenas livros com temáticas afro-brasileiras e indígenas. Então, o que se reflete na sociedade se reflete também muito na literatura infantil e juvenil. Então, você tem editores mais sensíveis, você tem alguns editores que já faziam isso de uma forma muito miúda, eu me considero uma delas, e isso é só ver meus catálogos. Você tem uma questão aí de uma pressão da sociedade civil e dos movimentos para que isso aconteça, o que eu acho maravilhoso. Então, hoje você tem autores, né, indígenas, autores negros, etc., que estão tendo um espaço que antes não tinham. A literatura, né, e se você pensar a literatura infantil e juvenil, realmente, quanto mais diversa, mais rica é. Eu sempre falo o seguinte, a gente está falando de formação de leitor. O que é a formação de um leitor? É a criação de uma série, de um repertório. E esse repertório, ele tem que ser diverso. Então, quanto mais amplo for, melhor. E nós que moramos, já que nós vivemos numa sociedade, num país absolutamente racista, onde você teve a maioria da população fora desse universo, sem dúvida nenhuma, quando começa a entrar uma literatura com personagens com os quais a maioria se identifica, com um tipo de vida com os quais a maioria se identifica, sem dúvida nenhuma, isso é um fator que favorece essa identificação. Isso é um fator que ajuda a esse público, né, a essa criança, a esse jovem, a se identificar com aquilo que está lá. Então, claro que sim. Agora, isso não significa que só tenha que se ler isso. Não tem que se ler tudo. Tem que se ler tudo. Agora, se nesse tudo você tem desde os personagens tradicionais, né? Aqueles livros, aqueles álbuns ilustrados maravilhosos que a gente tem, que estão no mercado,
Ao lado disso, você tem outros álbuns maravilhosos que nunca tiveram espaço, com outro tipo de personagem, com outro tipo de problemática, com outro tipo de visão, com uma diversidade muito melhor. Ou seja, quanto mais rico for isso, mais, digamos assim, repertório e mais possibilidades de identificação você vai ter. Porque a literatura é uma identificação, mas a literatura tem que causar estranhamento. Não é só porque você se identifica que você vai, é porque você estranha que você vai também. Então, não se trata só de que o leitor se identifique, se trata que a literatura te mostre realidades das mais diversas, para você entender o que é essa multiplicidade, essa diversidade, essa riqueza deste mundo, planeta que nós vivemos. Então, da mesma forma que mostra, digamos assim, uma família não tradicional, tem que mostrar a família tradicional, tem que mostrar os esquimós. Então, é isso, né? Ou seja, é tudo. Agora, claro, para uma biblioteca, para uma escola onde você tinha só um determinado tipo de literatura, quando entra aquilo que faz com que eu me identifique, isso ganha muito, 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 muito espaço.